Helly Borges, vamos para o seu comentário agora, 7h14. Política. A mão que rouba o idoso, o escândalo bilionário no INSS e a covardia institucional contra quem mais precisa. Milhares de idosos foram ludibriados, roubados, professor. E fica aqui a dica, viu, meus amigos? Se você tem um idoso em casa, se ele recebe benefício de aposentadoria ou BPC, vale a pena dar uma olhadinha nos olerites dele de 2019 para cá, viu? Saía uma cobrança de R$30, R$40 de associações ou sindicatos ligados a aposentados, supostamente autorizados pelo aposentado, mas que nunca foram autorizados. E com isso, meus amigos, o prejuízo, 6 bilhões e meio de reais e crescendo, porque certamente muita fraude ainda vai ser apurada. Então nós acordamos essa semana com mais um escândalo bilionário, daqueles mais repugnantes. É a operação sem desconto, Flávio Silva, que infelizmente revelou que aposentados e pensionistas do INSS, justamente aqueles que mais precisam do Estado e precisam do Estado no momento mais delicado da vida, estão sendo roubados com descontos indevidos. Isso é triste demais, viu? E, gente, olha, para quem acha que é um erro administrativo, não tem nada de erro administrativo, viu? Estamos falando de fraude sistemática, com falsificação de documentos, entidades fantasmas e servidores coniventes. Tudo isso respaldado por acordos firmados com o próprio INSS. O cidadão trabalhou a vida inteira e é lesado sem sequer saber, viu, gente? Não é apenas uma violação de direitos, a gente falou agora no início da nossa chamada, é um tapa na cara da dignidade do idoso. E o mais grave, viu, gente? Parte dessas entidades investigadas possui ligação política direta com o Centrão e com o PT. Inclusive já chamou a atenção que um dos sindicatos tem um servidor envolvido, um diretor que vai ser investigado, que é irmão do presidente Lula. Então o governo reagiu como se esperava, suspendeu os convênios, afastou o presidente do INSS, mas não basta, Flávio. Quem montou esse esquema, quem lucrou com o suor do aposentado, e especialmente quem se beneficiou dessa tramóia toda, tem que responder criminalmente, sem conchavos e sem interferência política. Espera-se da Polícia Federal, Flávio, o que fez ontem, porque Polícia Federal não é polícia de governo, não é polícia a serviço de presidente. Polícia Federal é polícia de Estado. E essa mão aí que roubou o idoso tem que ser algemada, na verdade, porque a gente está falando de ladrões. Então, gente, olha, só para deixar claro, foram 6 pessoas ontem afastadas por conta com envolvimento direto na investigação apontou como participantes direto do esquema Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que era procurador-geral do INSS, Giovanni Batista Fassarelli Spicker, que era coordenador-geral de suporte ao atendimento, Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Jacimar Fonseca da Silva, coordenador-geral de pagamentos e benefícios, e pasmem, um policial federal que era suspeito de dar suporte ao grupo, cujo nome ainda não foi divulgado. E quem caiu rápido, inclusive, foi o presidente Alexandre Stefanuto, que foi uma indicação pessoal do ministro do Trabalho, o Carlos Lupe. O Alexandre Stefanuto aí, que é filiado ao PDT com passagens pelo PSB. Flávio, tem que investigar. Com certeza, né? Tem que investigar, porque eu vou dizer para você o seguinte, tem mais aí, tem mais caroço nesse angu. Não é possível que um esquema que funciona no Brasil desde 2019, gente, desde 2019, um esquema que ultrapassou 2 governos. 2 governos. E a gente já viu esse método antes. O que é o método anterior? O método anterior é a corrupção aparece num governo e ela é sistematizada no outro. E a gente está assistindo mais uma vez isso e mais uma vez no INSS. Tu lembra da Georgina de Freitas? Da onde que foram as fraudes da Georgina? E INSS, quanto que foram as fraudes na época? 2 bilhões, né? E a Georgina de Freitas ficou uma época presa por conta disso, virou um símbolo das denúncias que ampararam a CPI do INSS há uns 15, 20 anos atrás, e a gente está vendo mais uma vez a fraude acontecer dentro do INSS. Terrível, né, Helly Borges? A gente conversava inclusive fora do ar aqui,
que eu me recordo que há uns 15 anos em Balneário Camboriú tinha uma empresa dessas de empréstimo para aposentados, pensionistas, e de que forma eles enganavam os aposentados. O aposentado ia lá, pegava o empréstimo, já recebia o dinheiro na conta, mas tinha que assinar um contrato. E no meio deste contrato, desse maço de papéis, tinha um contrato lá que o aposentado deixava só assinado. E a empresa, quando estava próximo de acabar o primeiro empréstimo, ia lá por conta própria e fazia um segundo empréstimo. Fazia um novo empréstimo, claro, informando dados bancários, e tinha acesso a esse valor. O aposentado não acabava de pagar nunca o empréstimo. Que loucura, Flávio. Era um absurdo, gente. Foi descoberto também e o responsável acabou sendo preso na época. E aí, gente, vale a dica, viu? É bom dar uma olhadinha no Olerite. O próprio site do INSS, ligado ao Gov, já faz as orientações e já tem ali uma lista de procedimentos que você deve adotar. Caso você tenha feito essa cobrança, caso o seu idoso tenha passado por essa cobrança indevida. E um detalhe, a ideia do INSS é ressarcir a todos. Sim. Porque é um dinheiro que é teu, é do aposentado, é do beneficiado pelo BPC, é um dinheiro que é teu. Então, gente, isso é prejuízo aos cofres públicos e prejuízo especialmente ao aposentado, que infelizmente já vive muito mal nesse país e é obrigado a ser roubado por gente dessa laia. Flávio, a gente não está falando de 60 mil, de 600 mil, de 6 milhões. A gente está falando de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, Flávio.